Boa tarde a todos. Desculpem o pequeno atraso. Bom, depois do dia de ontem, né, que foi um sucesso absoluto, com recorde de público aqui no YouTube do Instituto de Direito Contemporâneo, é com imenso prazer que iniciamos o segundo dia desse nosso curso prático de ação rescisória, sobre ação rescisória. Bom, hoje teremos 4 falas importantes, começando pelo professor Sérgio Rizzi, percussor do tema aqui no Brasil, seguido pela professora Maria Lúcia, o professor Barione, né, que, como vocês sabem, está coordenando o curso ao lado da professora Tereza, e, por fim, o professor Daniel Mitidiero. E ontem realmente foi excepcional o feedback de todo mundo, tanto aqui ao vivo, quanto depois por e-mail. Então, assim, eu queria desde já agradecer, além dos 5 professores, expositores que falaram ontem, a toda a nossa audiência e todo mundo que conseguiu separar um tempinho ontem para assistir aqui a esse curso gratuito, né, Felipe? É isso mesmo, Rafa. Eu gostaria de agradecer imensamente, em primeiro lugar, novamente, a professora Tereza Arruda Alvim, que estava ontem aqui conosco, e hoje o professor Rodrigo Marioni, ambos que organizaram, coordenaram, fizeram com que este grande evento, este curso prático de ação rescisória fosse possível. E hoje nada melhor do que encerrar o mês de julho, né, com chave de ouro, com um grande nome do Brasil sobre o tema, o professor Sérgio Rizzi, a quem desde já agradeço, a professora Maria Lúcia também conosco hoje, o professor Daniel Mitidiero. Eu acho que a gente tem que agradecer bastante todos esses professores que gentilmente doaram, né, vão doar um pouco do seu tempo para nos trazer, nos brindar com essas excelentes exposições, e agradecer também a todos que estão nos acompanhando desde ontem, né, embora 2 horas num curso prático online seja bastante difícil de acompanhar, de manter o ritmo, a gente percebeu que foi extremamente proveitoso, as pessoas ficaram até o final, e hoje com certeza não vai ser diferente. Então, eu convido a todos que ainda não conhecem o Instituto, que entrem no site do IDC, que está passando aí embaixo da tela para você, o www.institutodc.com.br. Quem ainda também não é inscrito no nosso canal, convido você agora a participar, a se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as nossas notificações, todas as nossas novidades, e a gente sempre cumprindo com a nossa promessa inicial, né, Rafa, de trazer conteúdo relevante. E eu acho que hoje é um dia histórico, né? Uma data histórica onde a gente conseguiu reunir os maiores nomes da ação rescisória para fazer esse curso prático online, ao vivo e gratuito a todos. Então, eu gostaria, em primeiro lugar, se você me permite, de chamar o professor Rodrigo Barione aqui ao vivo conosco, para que também fale como foi a coordenação desse curso e para que possa dar também as boas-vindas aos estudantes, amigos, profissionais que estão nos acompanhando. Professor Barioni, muito obrigado, uma boa tarde ainda, obrigado por estar conosco mais uma vez aqui no Instituto. Boa tarde, Felipe, boa tarde, Rafael. Agradeço aí, em primeiro lugar, a acolhida de vocês para esse evento que realmente, ontem a professora Tereza, que também é uma das coordenadoras, ela falou que era um motivo de festa e realmente é um motivo de muita alegria para a gente poder reunir tantos nomes relevantes do processo civil brasileiro e 9 nomes que escreveram livros sobre esse tema, que é a ação rescisória. Então, realmente, eu não me recordo de um evento presencial ou online que tenha reunido tanta gente que escreveu livros sobre o mesmo tema. Então, para a gente é realmente um motivo de satisfação. Eu queria agradecê-los porque o IDC tem prestado um relevante serviço aí de difusão de conhecimento, acolhendo cursos e eventos relevantes. Então, eu gostaria de cumprimentá-los e, claro, cumprimentar os professores que também gentilmente cederam seu tempo para estar conosco aí discutindo assuntos muito relevantes do ponto de vista teórico e também do ponto de vista prático, porque esses professores, além de brilhantes professores, são profissionais experientes, com muitos casos, muita história prática
na ação rescisória e, portanto, eles podem contribuir muito para o aprendizado do público que nos acompanha. Então, feitas essas considerações, já devolvo a palavra para o Rafael, para que possa conduzir aí a mediação do evento. Muito obrigado, Rafael. Professor Barioni, nós que agradecemos, né? Enfim, a honra é toda nossa de tê-lo você aqui com a gente, um parceiro antigo também do Instituto, junto com o professor Fabiano, que nos falou ontem, acredito que desde o começo também, ali, se não foi 2014, 2015, por aí. Então, enfim, é uma satisfação e agradeço mais uma vez a sua gentileza e contribuição aqui conosco. Então, eu vou pedir licença, professor Barioni, vou tirar você um pouquinho aqui do ar e a gente vai introduzir o nosso primeiro convidado aqui. Bom, pessoal, então, para começar, a gente vai trazer uma figura que não é fácil de vocês encontrarem, muito menos na internet, né? Quem conhece ele sabe do que eu estou falando. Bom, o professor Sérgio Rizzi escreveu, nos primeiros anos de vigência do Código de Processo Civil de 73, um trabalho sobre ação rescisória que se transformou num clássico, né, tendo se esgotado rapidamente, portanto, porém, mesmo com o apelo aí da comunidade jurídica, infelizmente, ainda não foi reeditado. Apesar disso, o seu nome continua sendo uma referência no direito processual civil brasileiro e persistente, mesmo com a vigência do CPC de 2015. O que é muito legal de ver e da gente perceber, e vocês, portanto, vão perceber também, é o entusiasmo que ele tem pelo tema, né, e pelo processo civil em geral, que sempre contagiou os seus alunos e assistentes, dentre os quais estão aqui, né, aqui não hoje a professora Tereza, que nos falou ontem, e o professor Fabiano, mas hoje o professor Rodrigo, né, todos trabalharam diretamente com o professor Sérgio Rizzi, e eu tenho um carinho especial por ele, porque nasci ao lado da casa dele, né, muro com muro, né. O filho dele mais novo, Marcelo, foi, né, até meus 11, 12, 13 anos, que foi quando eu saí de São Paulo, em 97, era o meu melhor amigo, enfim, a gente trocava figurinha, eu estava sempre na casa dele, ele estava sempre na minha. Então, bom, sem mais delongas, ele vai nos falar sobre a competência para julgar a ação rescisória. Eu vou colocar ele aqui no ar agora. Professor Sérgio Rizzi, uma satisfação, boa tarde. Uma satisfação revê-lo, nem que seja aqui pela internet. Muito obrigado. Eu fico muito honrado em participar desse evento, com uma organização tão cuidadosa, tão zelosa como essa do Rafael Alvim, do Felipe Moreira, e agradeço esse convite formulado pela professora Tereza Alvim e o Rodrigo Barioni, e espero também participar com o mesmo entusiasmo com que já participaram outros professores e amigos, e cumprimento a professora Maria Lúcia nessa oportunidade, o professor Daniel Mitidiero, e cumprimento também os participantes desse curso, que têm enriquecido sobremaneira com suas perguntas, com suas comunicações, e espero falar hoje sobre esse tema que já é de conhecimento geral, mas sempre vale a pena ser repetido, que é sobre a competência na ação rescisória. Perfeito, então, Rizzi, eu vou só pedir licença, então, vou deixar você sozinho aqui, eu e o Felipe vamos nos retirar, e logo em seguida, quando você terminar a tua fala, a gente volta. Muito obrigado. A competência na ação rescisória, ela deve ser interpretada de uma forma restrita. Não há possibilidade de se ampliar a disciplina da competência nos diplomas legislativos. Toda a competência da ação rescisória está em textos constitucionais, por uma
felicidade nossa, é um texto que sobrepaira todos os outros, então não haverá grandes problemas com a interpretação da competência na ação rescisória. Mas quando houver alguma dúvida, ela deve ser sanada, deve ser resolvida da forma mais ordinária de interpretação, ou seja, sem fazer recurso a interpretações excepcionais ou interpretações diferenciadas. Eu vou ficar apenas num exemplo para documentar essa referência. A Constituição do Estado de São Paulo, no artigo 74, diz que cabe ao Tribunal de Justiça processar e julgar as suas ações rescisórias, as ações rescisórias de seus julgados. Mas este enunciado, ele silencia com relação aos juízes de primeiro grau, como serão rescindidas as decisões dos juízes de primeiro grau. Não se diz na Constituição que será uma competência do Tribunal de Justiça. Então, é só por interpretação que se chega a esse resultado, pensando, em primeiro lugar, que a ação rescisória é um meio de impugnação de decisões, assim como são os recursos. Se o recurso for de apelação, será competente para julgar o Tribunal de Justiça de São Paulo. Logo, sendo a rescisória um meio de impugnação de decisão, é bem razoável que se interprete que será o Tribunal de Justiça também competente para o julgamento das rescisórias de sentenças de juízes de primeiro grau ou de decisões interlocutórias, qualquer pronunciamento decisório que se enquadre nas hipóteses do artigo 966 caput ou do parágrafo 2º desta mesma norma. A competência da ação rescisória é uma competência de tribunais, e isto está enunciado por uma palavra que aparece na Constituição, curiosamente sob a forma de advérbio. Se diz que cabe aos tribunais processar e julgar originariamente. Esta palavra que acontece escrita nas Constituições como advérbio, ela ocorre desde 1891. Na Constituição de 1891, já se usava a palavra originária para indicar que aquela ação teria início no processo da ação, não é? E o julgamento perante um tribunal, não perante o juiz singular, como acontece com a maioria das ações. Então, a finalidade da utilização, seja do adjetivo, seja do advérbio, é exatamente comunicar isso, que o início da ação rescisória vai ocorrer perante os tribunais, numa forma de zelo e de proteção à coisa julgada. Por isso, se dá a competência a um órgão coletivo e o juiz singular não pode promover a rescisória. A competência na ação rescisória se diz competência funcional. O Código não utiliza a palavra funcional, ele utiliza a palavra função. Entre os critérios de determinação da competência, o critério de função ou funcional, ele se expressa pela existência de uma decisão prévia que vai ser objeto de revisão. Por isso, a ação rescisória é uma verdadeira ação de revisão e só pode rever aquilo que já foi visto. A importância é esta nessas considerações, que a decisão que vai ser revista já esteja terminada, já não possa ser modificada. Então, há necessidade da prova do trânsito em julgado. Isso é um dos requisitos da ação rescisória, é provar que a decisão a ser revista ela já passou em julgado. Normalmente, se utiliza só uma documentação para provar o trânsito em julgado, mas, com o advento da ação rescisória fundada na inconstitucionalidade,
da lei que foi aplicada na sentença, que é uma hipótese do artigo 525-15, nós temos que provar o trânsito em julgado da decisão do Supremo e também provar o trânsito em julgado da decisão que se quer rescindir. Aí seriam duas provas do trânsito em julgado. Como se prova o trânsito em julgado? Não existe lei que estabeleça a maneira de se provar o trânsito em julgado. E não havendo lei, se reserva a designação de costume. É um costume no direito público a prova do trânsito em julgado. E os costumes, quando ingressam no direito público, eles tendem cada vez a serem mais práticos, de maior facilidade na solução. Isso que acontece hoje com a prova do trânsito em julgado. Pelos sistemas mais práticos, nós provamos em cada tribunal qual o costume que ali se observa para a documentação e a prova do trânsito em julgado. O que se observa de importante no tema da competência é como a competência vinha sendo tratada antes do Código Novo e como ela é tratada agora. Se nós iniciarmos a leitura do artigo 968, nós vamos verificar que ele cuida da petição inicial e remete ao artigo 319, onde estão estabelecidas as exigências essenciais com relação à composição desta peça, que é a única peça no sistema que tem nome. A palavra inicial qualifica e define essa petição, diferentemente das outras que são inominadas. Então, a petição inicial é a peça de grande ou de maior importância dentro do processo. E ali vai se colocar a competência em dois incisos. O inciso primeiro, na referência ao destinatário, a quem se dirige a petição inicial na ação rescisória, que é sempre a presidência do tribunal. E, em segundo lugar, o inciso quarto diz que há de ser mencionada na petição inicial o pedido, e o pedido se forma sob dois ângulos. O pedido da providência processual, que no caso é uma ação constitutiva negativa ou desconstitutiva, e depois o objeto material, que é expresso pelo objeto da rescisão. Nós queremos rescindir uma decisão de mérito ou uma decisão que, embora sendo terminativa, ela impede a repropositura da ação ou o conhecimento do recurso, que são as hipóteses do parágrafo 2º. Pois bem, quando a parte comparecia com a ação rescisória dizendo que queria rescindir aquela decisão, por exemplo, do Superior Tribunal de Justiça, porque ela decidira o mérito da questão, e nesta decisão houve um erro de fato que justificava a ação rescisória, o tribunal, analisando, dizia: não, aqui não há decisão de mérito, a nossa decisão, na verdade, ela ficou confinada à parte de admissibilidade do recurso especial. Como esse recurso não foi admitido, não houve julgamento de mérito. Então, nós não somos competentes para julgar essa ação rescisória. E na técnica observada pelo tribunal, e naquele momento era esta técnica, dizia-se: bem, o que aconteceu aqui foi um problema de falta de utilidade da ação. Esta ação é inútil, porque se ela objetiva rescindir uma decisão de mérito, essa decisão inexiste, ela é inútil. Ora, se é um pedido inútil, se é uma ação inútil, falta-lhe interesse, porque o interesse se mostra através de três realidades. Ou o judiciário tem necessidade de se pronunciar, ou tem utilidade na ação, ou tem adequação. Como faltava um desses elementos, que era a utilidade, o tribunal dizia: bom, aqui é uma hipótese de extinção do processo, e o processo era extinto.
Como a parte normalmente promove a ação rescisória nos últimos dias do prazo de decadência, porque o cliente só aparece no final do prazo no escritório para promover a ação, quando ele ia repropor a ação, ele já encontrava decadência. Então, milhares e milhares de processos no Brasil eram arquivados por extinção sem que houvesse oportunidade de se julgar o direito da parte ali deduzido. Pois bem, era preciso mudar isso. E uma das características da competência funcional é que ela é sempre acompanhada de uma jurisprudência evolutiva e de uma jurisprudência evidentemente precisa e, podemos dizer, progressiva. Mas, coincidentemente, nessa época, nós estávamos preparando o novo Código de Processo Civil. E 2 pesquisadores de São Paulo, pertencentes à Universidade Católica de São Paulo, que, por coincidência, são os organizadores desse curso, a professora Tereza Alvim e o professor Rodrigo Barioni, disseram: essa é uma grande oportunidade de nós resolvermos o problema da competência. De que forma? Retirando este tema da carência de ação, retirando exatamente da extinção do processo sem julgamento de mérito e transferindo para o campo da competência, porque no campo da competência há sempre um aproveitamento da ação, através da correção do erro, do vício ocorrido na competência. E aí o que eles fizeram? Eles sentaram e escreveram esses 2 parágrafos do artigo 968 hoje, o parágrafo 5º e o parágrafo 6º, e levaram isso ao Congresso Nacional, à Câmara dos Deputados, e disseram: é preciso introduzir isto no Código Novo. Aí perguntaram: mas introduzir aonde? Aí eles disseram: vamos introduzir no artigo que trata da petição inicial, que é exatamente aquele correspondente ao artigo 319, inciso 4º. E foi o que ocorreu. E hoje nós salvamos milhares e milhares de processos no Brasil, nós mantemos a rigidez das ações rescisórias como se houvesse um reparo desse vício, que era um vício facilmente superável, através da remessa ao tribunal que houvesse julgado o mérito, que era esse o objetivo da parte. Só que se enganaram pela leitura apressada ou pela leitura difícil que ocorria em relação às decisões, que muitas vezes falavam que não conheciam do recurso, quando, na verdade, em lugar de prosseguir na fala sobre esse não conhecimento, ingressavam no exame do mérito, não dando uma simples mensagem para os órgãos que iriam julgar depois, como deveriam julgar, mas realmente julgavam a ação. E a parte ficava em dúvida: será que não conheceu? Será que julgou? Eu, muitas vezes, cheguei a perguntar ao tribunal se ele havia julgado o mérito ou não. E tantas vezes o tribunal se reunia para decidir se havia julgado o mérito ou não julgado. E o que se faz hoje? A parte é chamada para a emenda, e emendar significa corrigir. As mães antigas, não sei se hoje são assim, mas elas diziam às crianças, quando a desobediência era reiterada: você não se emenda, filho, você não se emenda, filha. Esse emendar significa corrigir. E esse reparo, ele é facilmente feito. Basta indicar qual é a decisão que julgou o mérito em outro tribunal, e, a partir daí, se compõe praticamente uma nova inicial, porque é uma nova orientação em relação ao objeto da ação rescisória. Mas não há de se perder o prazo, porque o prazo continua sendo contado a partir da primeira propositura, por isso se trata como emenda. Há um adicional, há um reendereçamento, e aí se faz o convite para a participação do réu, que vai dizer se concorda, como concorda ou não com aquele endereçamento, e aí faz a ampliação de sua defesa, se já está participando, se já se defendeu, e o processo prossegue num justo
reparo. Eu quero, de um modo entusiástico, cumprimentar esses dois ilustres professores que, por assim dizer, ressuscitaram a ação rescisória no problema do mau endereçamento. E a parte tantas vezes, era levada a fazer isto por equívoco da referência do tribunal. Ele dizia que não conhecera da ação, do recurso, perdão, quando, na verdade, havia conhecido e julgado o mérito. Tanto é que surgiram duas súmulas no Supremo para corrigir esse problema, a súmula 249 e a súmula 515, que tratam exatamente dessa dificuldade do entendimento do julgado, e a ponto de dizer que, se fosse a mesma matéria da ação rescisória que for objeto de decisão no recurso, a rescisória podia ser admitida. Hoje, esses tribunais estão fugindo também dessa má definição do resultado do julgamento, e o problema está amenizado, está praticamente resolvido, ou será resolvido num futuro breve. De todo modo, a rescisória se sente num instante de progresso, de evolução, e esse curso muito contribuiu para isso, como nós vimos nas exposições que tivemos a oportunidade de acompanhar na data de hoje. E hoje seremos enriquecidos com essas 3 exposições do Rodrigo Barioni sobre prazos, da professora Maria Lúcia, que participou com a professora Tereza deste livro belíssimo, que acaba de ser lançado, e também do professor Daniel Mitidiero, que é um dos grandes estudiosos do processo e vai nos permitir conhecer o futuro da ação rescisória. Muito obrigado a todos e meus cumprimentos aos participantes. Nós quem agradecemos, professor Sérgio Rizzi, mais uma vez, pela sua disponibilidade, pelo seu tempo de estar aqui conosco. Não havia uma forma melhor de começar o dia de hoje do que com a fala do senhor, inclusive destacando pontos que a professora Tereza também abordou na data de ontem, né, fazendo um link com a fala do senhor acerca justamente da primazia do mérito, da sanabilidade dos vícios, de uma forma a prestigiar, de fato, a função do processo, a função dos operadores todos, né, e aproveitamento dos atos. Então, gostaria muito de agradecer ao senhor, espero que essa tônica do processo faça com que, de fato, aquele fim social, né, de pacificação, de busca da melhor decisão, seja alcançado no menor tempo possível, no tempo razoável, né? Então, gostaria mais uma vez de agradecer ao senhor por estar aqui hoje conosco. Muito obrigado, eu que agradeço. Professor Sérgio Rizzi, também faço das palavras do Felipe as minhas, agradeço muitíssimo, é uma satisfação enorme, como disse, em revê-lo, né, a minha admiração aqui vai além de profissional, também pessoal, né, pelo relacionamento que tivemos aí durante muitos anos. Bom, eu vou pedir licença, então, professor, para apresentar a nossa próxima expositora, ver também se ela tem alguma questão para formular para o senhor, mas qualquer coisa eu já te chamo de novo. Muito obrigado. Bom, então, prosseguindo aí os trabalhos de hoje, né, no segundo dia desse evento, esse curso, né, melhor dizendo, prático de ação rescisória, eu tenho o prazer em chamar a professora Maria Lúcia Lins, advogada aqui em Curitiba, mestre e doutora pela PUC de São Paulo, que escreveu, né, como o professor Rizzi acabou de dizer, uma obra monográfica aí sobre o tema em coautoria com a professora Tereza Rudalvin, que já está na sua segunda edição, né, cujo título é Ação Rescisória e Actio Nullitatis. Ela vai falar hoje sobre sobre legitimidade ativa e passiva da ação rescisória, um tema que, apesar de antigo, ainda suscita muitas dúvidas e derivado dele surgem aí problemas interessantes. Professora
Maria Lúcia, boa tarde, bem-vinda novamente, né? Nós nos vimos na semana passada, né? Então, uma dobradinha de live aí com você. E muito obrigado desde já, de novo, por estar com a gente aqui no IDC, agora sobre esse tema aí da ação rescisória. Que é isso, Rafael. Bem, boa tarde a todos. Muitíssimo obrigada, Rafael. Muitíssimo obrigada, Felipe, pelo convite e parabéns por mais essa iniciativa do Instituto de Direito Contemporâneo. Eu realmente não tenho palavras para expressar a minha alegria e a minha honra de participar desse curso ao lado de todos esses professores de primeiríssima grandeza e, em especial, ao lado do professor Sérgio Rizzi, que é o nosso papa da ação rescisória. Antes da minha fala, e se o professor Sérgio Rizzi assim me permitir, eu gostaria de fazer uma pergunta para ele, a partir da regra do artigo 109, parágrafos 2º a 4º da Constituição Federal. Supondo que tenha sido proposta uma ação envolvendo uma instituição de previdência social e o segurado, essa ação foi proposta no domicílio do segurado, na Justiça Estadual, tendo em vista a falta de vara federal no local, pretendendo obter vantagens pecuniárias. Vamos supor que essa ação tenha sido julgada por uma sentença que, independentemente de apelação, transitou em julgado. E a minha pergunta diz respeito a qual o tribunal seria competente, em face lá das regras do 109, parágrafo 2º e 4º, qual o tribunal seria competente para julgar essa ação? Quero, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade desta questão apresentada pela professora Maria Lúcia e que diz respeito a inúmeras situações concretas, porque muitos segurados de instituições previdenciárias realmente não residem, não moram numa cidade, numa comarca, onde haja justiça federal. E a situação econômica dessas pessoas não as permite deslocamentos para ir às capitais, às cidades maiores, onde a justiça federal funciona. Daí a necessidade de se aproveitar da justiça estadual para processar e julgar em primeiro grau essas demandas. A pergunta que se faz é exatamente qual seria o Tribunal do Recurso, se seria o Tribunal de Justiça ou se seria o Tribunal Regional Federal. A Constituição, ela, em primeiro lugar, ela permite o aproveitamento da justiça estadual para processar essas causas que seriam, naturalmente, da Justiça Federal. E isto deve ser realizado a partir de uma lei. Quer dizer, deve haver uma lei para estabelecer essa autorização para o funcionamento da Justiça Estadual com poderes da Justiça Federal. É isso que está dito na Constituição, no parágrafo 3º. Esta regra do parágrafo 3º, ela teve uma modificação recente através de uma emenda constitucional que é de 2019, do ano passado, por volta do final do ano, e ela diz o seguinte, que lei poderá autorizar que as causas de competência da Justiça Federal
em que forem parte instituição de previdência social e segurado, possam ser processadas e julgadas na Justiça Estadual, quando a comarca do domicílio do segurado não for sede de vara federal. Exatamente o que foi colocado na pergunta. O segurado morava numa comarca sem a Justiça Federal e ele ali deduziu perante a Justiça Estadual. Ocorre que essa lei a que se refere à Constituição é uma lei muito antiga, é uma lei de 1966, a Lei 5.010, que organiza a Justiça Federal no primeiro grau de jurisdição. E ela, no ano passado, também sofreu uma modificação muito importante, e, a meu ver, muito curiosa e própria dessas leis que têm surgido ultimamente, para não dizer das leis na área ambiental. E o artigo 15 dessa lei diz o seguinte: quando a comarca não for sede de vara federal, poderão ser processadas e julgadas na Justiça Estadual, e aqui vem a curiosidade, as causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado e que se referirem a benefícios de natureza pecuniária. Então, esse é o requisito, que haja um benefício pecuniário em jogo. E aqui a grande curiosidade: quando a comarca de domicílio do segurado estiver localizada a mais de 70 quilômetros do município sede de vara federal. Então, é preciso que o segurado more numa distância superior a 70 quilômetros. Nós instituímos na competência uma cláusula que nós poderíamos chamar de cláusula de raio, como existe no shopping center para empresas que têm lojas próximas em outros shoppings e tem a cláusula de raio no contrato. Aqui surgiu na Lei Federal 5.010 uma modificação no artigo 15 que estabeleceu esse raio. Então, é preciso que a comarca esteja localizada a 70 quilômetros além da sede da Justiça Federal, o que parece uma ironia diante da situação de pobreza normal de cada um dos segurados que vão à Justiça. Mas o importante é considerar a quem compete a competência para julgar o recurso. Aparentemente seria o Tribunal de Justiça, porque foi julgado por um órgão integrado no Tribunal, na rede estadual de justiça, né, o Tribunal de Justiça. Acontece que a matéria que está julgando é uma matéria de julgamento da Justiça Federal. E aí caímos no artigo 108 da Constituição. Compete aos tribunais regionais federais processar e julgar originariamente as ações rescisórias de julgados seus ou dos juízes federais da região. Então, seria o equivalente a um juiz federal da região, autorizado pela Constituição e pela lei, na prática do que seria dele por um juiz estadual. Então, o juiz estadual, na verdade, está fazendo a função do juiz federal e o recurso sobe para o Tribunal Regional Federal e não para o Tribunal de Justiça. Essa é uma matéria muito importante porque o número desses processos é muito grande e a importância para o advogado em conhecer essa realidade também é significativa, porque ele, conhecendo a jurisprudência do Tribunal Regional Federal, ele acomoda mais o processamento do seu interesse dentro dessa causa perante a Justiça Estadual. A instrução, a prova, o julgamento é na Justiça Estadual, mas depois o julgamento do apelo, da apelação, é na Justiça Federal. E o julgamento da ação rescisória também, então? Exatamente. A ação rescisória segue o mesmo traçado do recurso. Assim como acontece na Justiça Estadual de São Paulo, no exemplo que eu dei, quando não há previsão constitucional para julgar
as decisões de primeiro grau de jurisdição. Será sempre o Tribunal de Justiça. Aqui será julgada a ação rescisória perante o tribunal que julgaria o recurso. Né? Obrigada, professor. Nada. Bom, dando sequência e iniciando, né, a minha fala, a primeira coisa eu gostaria de só explicar como que eu pretendo desenvolver aqui esse nosso encontro, até para não levar bronca depois de passados 15 minutos, né, Rafael? Bom, coube a mim tratar da legitimidade ativa e passiva para a ação rescisória. E eu pretendo desenvolver esse tema em 3 etapas. Primeiramente, eu vou tratar de uma questão que tem sido bastante debatida nos tribunais e que diz respeito à legitimidade do advogado para ser autor ou réu de ação rescisória de acórdão rescindendo, proferido, né, num processo originário em que ele tenha atuado a favor, na defesa de uma das partes. Então, a primeira questão é sobre a legitimidade do advogado ou não. A segunda tem a ver com o artigo 967.3c do CPC de 2015 e se refere à legitimidade do Ministério Público para propor ação rescisória. A terceira, e se houver tempo para isso, nessa terceira etapa, eu pretendo trazer relembrar apenas algumas outras questões interessantes em torno da matéria. A regra, gente, é que serão partes na ação rescisória aqueles que foram partes na ação originária, na ação que deu origem à decisão rescindenda. Isso por quê? Isso porque, em regra, coisa julgada material, ela se opera em relação àquele que formula o pedido na ação originária, em relação àquele ao qual o pedido é formulado, né? Então, a coisa julgada, em princípio, diz respeito ao autor que formulou o pedido e diz respeito ao réu em face de quem o pedido foi formulado. Se a coisa julgada se opera em relação a eles, são eles que terão, logicamente, o interesse para desconstituí-la, certo? O polo passivo da ação rescisória, ele é, em regra, composto, ele é formado, em regra, um litisconsórcio unitário, um litisconsórcio necessário, unitário, entre todos aqueles que foram parte na ação originária. Então, o autor da ação rescisória, ele vai, em regra, propor a ação rescisória contra todos aqueles que foram partes na ação originária. Por quê? Porque todos vão sofrer os efeitos da desconstituição na mesma intensidade e na mesma forma. Isso, porém, não vai acontecer quando eu estiver em face de um acórdão rescindendo que contenha capítulos e, no processo de origem, tenha se formado um litisconsórcio facultativo, tá? Simples, né? Então, um litisconsórcio simples. Nessas hipóteses, na medida em que o interesse do autor seja desconstituir apenas um capítulo específico daquela decisão de mérito, ele vai propor a ação rescisória somente em relação àquele réu, por exemplo, da ação originária, vinculado àquele direito objeto daquele capítulo. Então, em princípio,
na ação rescisória, nós vamos ter, pelo menos na sua etapa rescindente, na fase rescindente, um litisconsórcio unitário. Mas isso não é sempre que acontece, como, por exemplo, nessas hipóteses em que eu tenho a desconstituição apenas de um capítulo e a formação na ação originária de um litisconsórcio simples, né? Em que, então, a ação rescisória ela vai ser dirigida contra o titular do direito referido naquele capítulo. Bem, o que isso tem a ver com a questão do advogado? Tem a ver na medida em que o capítulo, o acórdão rescindendo, ou a sentença rescindenda, geralmente contém um capítulo próprio destinado à sucumbência, né? Destinado às verbas sucumbenciais, destinados à condenação ao pagamento dos honorários advocatícios. E me parece que o advogado só será parte numa ação rescisória, seja como autor, seja como réu, em relação a um acórdão proferido num processo em que ele atuou em defesa de uma das partes, quando a ação rescisória estiver voltada para o capítulo específico dos honorários advocatícios. Tá? Então, por ofensa, por exemplo, aos percentuais do artigo 85. A situação do advogado ganhou destaque porque ela é peculiar. Ao mesmo tempo em que o advogado ele tem o direito autônomo aos honorários advocatícios, esse direito, de uma certa forma, ele depende, ele nasce, né, do resultado decorrente da relação processual mantida entre autor e réu da ação originária. Uma relação processual que tem por objeto litigioso, que tem um objeto litigioso, em relação ao qual o advogado não diz respeito, né? Então, vejam, ao mesmo tempo em que o advogado tem o direito autônomo aos honorários, esse direito ele se constitui na medida em que, na ação originária, transita em julgado a decisão, né, que impõe a uma das partes a sucumbência e o pagamento da verba honorária. Só que se deve ter presente que, aquilo que eu já disse, o advogado, ele não está vinculado ao objeto litigioso da lide principal, da lide originária, né? O direito que lhe diz respeito é outro, é autônomo. E aí é importante a gente verificar que, na verdade, nós temos várias relações jurídicas aí em discussão. Nós temos uma relação jurídica entre autor e réu na ação originária, nós temos uma relação jurídica entre as partes e seus advogados na ação originária, e nós temos uma relação jurídica entre o vencido e o advogado da parte vencedora. Essa relação, ela tem autonomia, ela tem uma natureza diversa daquela relação entre as partes, por exemplo. Essa relação entre o advogado da parte vencida e o advogado da parte vencedora e a parte vencida é uma relação de direito material, obrigacional, de caráter alimentar e com partes estabelecidas, com partes pré-definidas. Por isso que a ação rescisória voltada para a desconstituição do acórdão rescindendo, ou da decisão rescindenda, ela não gera
automaticamente a desconstituição do capítulo referente aos honorários. Para que isso aconteça, é necessário que haja uma ação rescisória, que a ação rescisória ela veicule ilegalidade específica em relação ao capítulo dos honorários. E é nesse sentido que me parece que o STJ tem se posicionado. Nós temos decisões, por exemplo, na ação rescisória 5.160, num voto interessantíssimo do ministro Antônio Carlos Ferreira. Nós temos um agravo interno, um agravo em RESP 1548.402, relator ministro Salomão, de 2019. Agravo interno nos embargos de declaração no RESP 1.745.942, 2019 também, do ministro Salomão. E nós temos um agravo interno, um agravo em recurso especial 147198 de 2020, que aplicou esse mesmo entendimento. Uma outra posição, uma situação que me parece bastante interessante e que foi levantada pelo Ricardo Apriliano, diz respeito àquela hipótese de ação rescisória com base em dolo, com base em atos dolosos, que podem ser tanto da parte quanto do seu advogado. São atos maliciosos, em prejuízo ao vencido, que induzem a erro o juiz e que tem o nexo de causalidade com a decisão. Bem, o Ricardo Apriliano entende que essa é uma hipótese, poderia ser uma hipótese de legitimidade passiva do advogado para a ação rescisória. Ministério Público. Quando que o Ministério Público tem legitimidade para propor uma ação rescisória? Quando ele é parte na ação originária, quando a sua intervenção como fiscal da lei na ação originária é obrigatória, mas ele não é intimado, né? Quando a sentença ou acórdão rescindentes, eles são fruto de colusão ou simulação das partes. Mas o problema está no item 3, no inciso 3 do 967, que fala: nos demais casos em que do sistema decorra a necessidade da sua atuação. Vejam bem que o que esse dispositivo está querendo dizer? Que as hipóteses de legitimidade do Ministério Público não são taxativas, não são só no de conluio e não são só também quando ele foi parte. Pode decorrer de outras situações. Que situações? Bem, primeiro, a interpretação disso aqui deve ser restritiva. Uma situação que me parece cabível é aquela em que o Ministério Público atuou como fiscal, né? Era para atuar, atuou como fiscal, mas mesmo assim a decisão rescindenda contém um vício daqueles elencados no 966. Se ele é o fiscal da ordem jurídica, me parece coerente e racional que ele possa propor uma ação rescisória para apontar a violação grave à ordem jurídica cometida no acórdão rescindendo. Mas esse acórdão, esse inciso, me parece, não autoriza que o Ministério Público tenha legitimidade para propor ação rescisória simplesmente porque compõe um dos polos da ação originária uma pessoa jurídica de direito público. Por quê? Muitas vezes, por exemplo, nós temos ações de indenização, né? Por desapropriação por utilidade pública, desapropriação indireta, em que os interesses do ente público, eles são meramente patrimoniais, meramente econômicos, né? E nessas situações, me parece que não se pode estender a atuação do Ministério Público, por 3 motivos. Porque
o Ministério Público, ele não é papel dele fazer a representação judicial ou consultoria jurídica dos entes públicos. Segundo, os entes públicos contam com um corpo funcional competente para tanto. E terceiro, os entes públicos ainda têm a seu favor o reexame necessário, né? Então, são 3 situações, são 3 fundamentos pelos quais, me parece, o fato de a ação originária, né? Na ação originária, fazer parte uma pessoa jurídica de direito público não é, por si só, fundamento para outorgar competência para o Ministério, legitimidade, perdão, para o Ministério Público propor uma ação rescisória. Bem, meu prazo está 15 minutos, ou um pouquinho mais. Fico por aqui e agradeço por demais a atenção de todos vocês. Obrigada. Muito obrigado, professora Maria Lúcia, nossa querida Malu, que revisitou esse tema em conjunto com a professora Tereza, até numa obra de referência e leitura obrigatória para todos nós que estamos aqui. Inclusive, estava em destaque ali na prateleira do professor Sérgio Rizzi, né, a obra sobre rescisória e querela nullitatis. Então, gostaria mais uma vez de agradecer o seu tempo, de estar mais uma vez aqui no IDC. Você que está nos acompanhando há muito tempo, tem auxiliado e tem ministrado excelentes aulas nos nossos cursos, inclusive no curso de atualização em processo civil. Então, gostaria mais uma vez de te agradecer por estar conosco hoje, nesse dia tão especial. Gente, eu que agradeço pelo privilégio. Professora Maria Lúcia, muito obrigado, né? O privilégio certamente todo nosso. Suas falas, apesar de longas, são muito claras. Mas Rafael, hoje não foi longa. Estou brincando, professora. Eu vou agradeço mais uma vez. A gente ainda está com o cronograma aqui no tempo, né? Estamos passando, daqui a pouco vamos bater 1 hora, mas a gente já está na metade, então acho que vamos conseguir cumprir esse cronograma da data de hoje. Eu vou te pedir licença, então, professora, e se o próximo convidado nosso tiver alguma questão, a gente já chama você de volta, fica de olho aí. Bom, então, o nosso próximo convidado, né, um convidado especial, como já dissemos, o professor Rodrigo Barioni, que, ao lado da professora Tereza, está coordenando esse nosso curso aqui de hoje. O professor Barioni é mestre e doutor pela PUC de São Paulo, onde também dá aula, onde também leciona. Foi, como disse antes, assistente do professor Sérgio Rizzi, e certamente herdou, né, nessa ocasião, o gosto pelo tema. É autor de vários trabalhos relevantes sobre ação rescisória no direito brasileiro e também, como já disse, está coordenando o nosso curso de hoje. Ele vai falar sobre o prazo para a propositura da ação rescisória, que em alguns casos excepcionais pode variar aí do padrão dos 2 anos contados do trânsito julgado da decisão. Eu vou chamar ele aqui no ar aqui, e já cumprimentando e agradecendo mais uma vez, professor, pela sua introdução de hoje e pela coordenação do evento em geral, que está sendo um sucesso. Rafael, obrigado mais uma vez. Cumprimento você e o Felipe pela acolhida aí desse evento, pela disponibilidade técnica da sua realização, perfeito. E cumprimento aos professores que me antecederam, aos professores, inclusive, de ontem, né, que falaram brilhantemente aqui no evento. Cumprimento o professor Sérgio Rizzi, que para mim é uma honra enorme poder estar no mesmo evento que ele. É uma pessoa que eu tenho uma admiração profissional e pessoal muito grande. Foi quem me incentivou
aí no caminho do processo, foi meu professor na graduação, então é uma pessoa a quem eu devo muito e com quem eu sempre aprendo. Então, eu sou um privilegiado por poder ter esse convívio e ter essa oportunidade. Cumprimento meus amigos, a professora Maria Lúcia, o professor Daniel Mitidiero, brilhantes processualistas, mas antes de iniciar minha fala, eu vou aproveitar, já que a dinâmica está sendo de perguntar sempre para o palestrante anterior, eu vou fazer uma pergunta para a professora Maria Lúcia, que é o seguinte, que é um tema bastante complexo, referente à ação rescisória proferida de decisão, ajuizada contra a decisão proferida em ação civil pública, em ação coletiva. Quem teria legitimidade para promover a ação rescisória no caso de uma ação civil pública relativa a direito individual homogêneo, por exemplo? Quem poderia ajuizar a ação rescisória? Quem teria legitimidade para tanto? Porque é um tema bastante complexo e que envolve também a questão da coisa julgada nas ações coletivas. Então, eu gostaria de ouvi-la, se possível, a respeito desse assunto. Obrigada, Marione, pela pergunta, realmente muito interessante, e é um tema bastante palpitante, né? Então, e que você estuda bastante, escreve a respeito. Bom, primeiramente, a gente tem que lembrar aqui, me parece, a questão da litispendência, porque isso vai nos ajudar no raciocínio para a questão da coisa julgada e para a questão da legitimidade para propor uma ação rescisória de uma decisão proferida numa ação coletiva. Os entes do artigo 82 do CDC, Ministério Público, as associações, eles têm legitimidade concorrente para propor as ações coletivas. E tem-se entendido que, se um deles propõe a ação coletiva, o IDEC, por exemplo, isso gerará litispendência em relação ao Ministério Público, né? Se você entender que o Ministério Público tem legitimidade para propor ação coletiva para a defesa de direitos individuais homogêneos. Vamos partir dessa premissa. Então, a ação proposta pelo IDEC, ela vai gerar litispendência em relação à eventual ação com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido que venha, eventualmente, a ser proposta pelo Ministério Público. Isso por quê? Porque elas terão a mesma causa de pedir, elas terão o mesmo pedido, e porque as partes estão na defesa dos mesmos sujeitos. O Ministério Público, a associação, é como se eles fossem pessoas praticamente diferentes, mas que assumem posições juridicamente semelhantes. Por quê? Idênticas. Por quê? Porque eles estão na defesa de uma mesma comunidade ou no mesmo grupo de sujeitos. Então, por isso, há litispendência entre as ações. E é por isso também que a decisão coletiva, a sentença coletiva proferida na ação coletiva proposta pelo IDEC, por exemplo, que venha a transitar em julgado, ela poderá, eventualmente, ser objeto de ação rescisória proposta pelo Ministério Público. Por quê? Porque, assim como há litispendência, há coisa julgada, né? A coisa julgada, que aí vai se operar em relação ao IDEC, ela se estende aos demais entes legitimados do 82. E, por causa disso, eles terão legitimidade, poderão ter interesse para propor uma ação coletiva dessa sentença coletiva. Mas aí nós temos que também chamar atenção para um outro aspecto, né? Que é a questão de que a coisa julgada na ação coletiva, ela, se for de improcedência, no caso dos direitos individuais homogêneos, tal, se for de improcedência, esse acórdão, né, essa decisão de improcedência, ela vai produzir efeitos entre
autor e réu e todos os outros entes legitimados do artigo 82 e aqueles litisconsortes que se habilitaram. Então, todos esses teriam legitimidade para propor uma ação rescisória de improcedência dessa ação coletiva. Mas um indivíduo, não. Por quê? Porque nós sabemos que ele continua com a possibilidade de propor a sua ação individual. Então, ele não teria interesse de desconstituir, pelo menos em princípio, ele não teria interesse em desconstituir essa sentença coletiva, né, que lhe foi desfavorável. Por quê? Porque ela não atinge a sua esfera jurídica. Ele continuará podendo propor a sua ação individual. E se a sentença coletiva for favorável? Aí ninguém realmente vai ter interesse a não ser os réus da ação coletiva, né? Mas o indivíduo ele vai poder se favorecer dessa decisão. Acho que é isso. Perfeito, concordo. Gênero, número e grau. Bom, então agora eu vou passar aqui para o meu tema, que diz respeito ao prazo para o ajuizamento da ação rescisória. E esse é um tema que está centrado no artigo 975 do Código, cuja redação estabelece o seguinte: o direito à rescisão se extingue em 2 anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. Esse é um texto que, ao meu ver, ele tem uma clareza na sua interpretação, muito embora tenha havido aí alguma divergência interpretativa na doutrina. Isso surgiu após a edição do Código. Então, me parece que é um tema bastante importante a ser tratado em relação à ação rescisória. Em primeiro lugar, a gente pode começar a pensar sobre os prazos estabelecidos em lei para o exercício de determinados direitos. Então, de maneira geral, a lei sempre estabelece ou vê a necessidade de conferir segurança e, por isso, estabelecer um prazo para o exercício de determinados direitos. E essa metodologia utilizada pela lei parte de 2 ideias principais, 2 elementos. Primeiro, a lei fixa um lapso temporal. Pode ser em dias, em anos, meses, 180 dias, 1 ano, 2 anos, mas há um lapso temporal fixado pela lei. E ao lado do lapso temporal, a lei indica qual é o marco a partir do qual esse lapso temporal deve ser contado. Pode ser um marco mais genérico, como, por exemplo, o surgimento da pretensão, que acontece no artigo 189, quando fala da prescrição, ou pode ser um marco específico, a conclusão do negócio jurídico, a citação numa determinada ação, o vencimento da obrigação, quando cessar a coação, enfim, ele pode estabelecer marcos específicos para a contagem desse prazo. Isso facilita, isso permite que as pessoas possam contar o prazo. E ultrapassado o prazo, há a perda da pretensão, no caso da prescrição, ou a perda do direito, no caso da decadência. Muito bem, a ação rescisória, ela é uma demanda desconstitutiva e que tem um prazo decadencial, que é um prazo para o exercício de um direito potestativo. Muito bem. O Código de 73, ele estabelecia no artigo 495 a seguinte redação: o direito de propor ação rescisória se extingue em 2 anos contados do trânsito em julgado da decisão. Essa redação foi criticada por parte da doutrina, porque o professor Barbosa Moreira, por exemplo, dizia que o que se extingue não é o direito de propor ação rescisória, mas o próprio direito à rescisão da decisão judicial. Muito bem. O problema maior estava nessa parte final que falava do que o prazo seria contado do trânsito em julgado da decisão. E havia uma divergência
na doutrina e na jurisprudência também sobre a existência da formação de coisa julgada fracionada, ou seja, da possibilidade de haver decisões de mérito proferidas no curso do processo e haver a coisa julgada em relação a cada uma delas. Essa questão chegou ao Superior Tribunal de Justiça, que editou uma súmula, que é a súmula 401, com o seguinte teor: o prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial. Então, o STJ solucionou esse problema prático, dizendo que não haveria a coisa julgada de capítulos da sentença, de capítulos proferidos ao longo de decisões proferidas ao longo do processo. A coisa julgada se formava num único momento, que era ao final do processo judicial. Só que o Código de 2015, ele estabeleceu uma forma diferente, porque o artigo 356, ele estabelece claramente a possibilidade de haver julgamento parcial de mérito. E quando ele estabelece isso, no parágrafo 3º, ele fala que pode ter a coisa julgada. Não fala com essas palavras, mas diz que está sujeita ao cumprimento definitivo da decisão, ou seja, tem que ter a formação da coisa julgada. Isso tornava o código incompatível com a súmula 401, porque a súmula 401 partia do pressuposto de que a coisa julgada só se formava ao final, quando o Código de 2015 estabelece que a coisa julgada pode se formar ao longo do processo, ao longo das suas decisões. Daí veio a redação do artigo 975, para dizer que o direito à rescisão se extingue em 2 anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. Algumas pessoas identificaram o artigo 975 com a súmula 401, só que são redações diferentes, porque a súmula 401, ela diz do início do prazo para o ajuizamento da ação rescisória. E o artigo 975, ele não fixa o termo aquó, ele fixa o termo adquem. Ele fala que que o direito vai se extinguir 2 anos do trânsito em julgado da última decisão. Mas ele fixa, portanto, um marco para a contagem do prazo, mas ele não fixa a impossibilidade da formação da coisa julgada anterior. Então, ele faz um prazo final. E esse prazo final coincide com o da súmula 401, muito embora não vede o ajuizamento da ação rescisória após a formação da coisa julgada, se for uma coisa julgada fracionada. Muito bem, parte da doutrina, como eu disse no início, entende que essa contagem não se dá dessa forma, porque a contagem deveria se dar a partir do trânsito julgado de cada decisão proferida no processo, cada decisão sujeita à ação rescisória. Muito bem, o ponto central desse raciocínio, de maneira geral, é de que o processo, quando julgado uma determinada matéria, quando extinto o processo em relação àquele ponto, né, ou julgada uma determinada pretensão, o processo seria finalizado em relação àquilo, portanto, não mais haveria processo e, portanto, a interpretação do 975 se daria como última decisão proferida no processo em relação àquele determinado ponto. Muito bem. Eu, como vocês já devem ter percebido, eu discordo dessa interpretação. E discordo por 2 argumentos. Um argumento que eu chamo de argumento ético. A coisa julgada, ela se forma, como a gente sabe, se não há recurso contra determinada decisão. Quando não há recurso, é fácil, formou a coisa julgada, perfeito. Agora, pode acontecer de haver recurso contra a decisão, mas esse recurso ser parcial. Eu impugno parte da decisão e não a decisão totalmente. Nesse caso de impugnação parcial,
Para saber se houve ou não coisa julgada, eu preciso saber qual é a devolutividade do recurso, ou seja, eu preciso examinar o efeito devolutivo do recurso para saber se há ou não há a formação da coisa julgada. Imaginem os senhores, na prática, se o sujeito interpõe um recurso, ele acredita que o recurso dele abranja toda a decisão, e, de repente, o tribunal decide que não, que o recurso dele só abrange uma parte do mérito. Bom, se essa decisão do tribunal for tomada após 2 anos, a interpretar-se que a ação rescisória deveria ser ajuizada do trânsito em julgado da decisão, significa que o prazo já foi ultrapassado. Só que prazo para advogado é a coisa mais sagrada que pode existir. Eu costumo brincar com meus alunos que o advogado ele pode apresentar uma petição escrevendo exceção com 8 S's. Não tem problema nenhum, desde que esteja no prazo. Essa petição será analisada. Agora, perder o prazo é a coisa mais grave que pode acontecer para o advogado. Portanto, em relação ao prazo, eu não posso ter dúvida. Não pode existir essa sensação de insegurança na contagem do prazo. E me parece que, nesse caso, como eu não sei se há ou não há a formação da coisa julgada, há um risco enorme de se cair numa armadilha em relação ao prazo, porque um entende que não está fluindo e o outro entende que já está fluindo. Então, portanto, há essa questão que é uma questão ética para o advogado, e mais do que isso, há também uma ideia que muitas vezes prevalece, que quando há uma dúvida a respeito do prazo, a dúvida deve ser resolvida em favor do prazo e não contra o prazo, né? Porque haveria aí a necessidade de prestigiar a boa-fé. Portanto, há esse primeiro argumento. E o segundo argumento é um argumento técnico. Por quê? O texto legal, ele diz o seguinte: o termo final para o ajuizamento da ação rescisória é contado da última decisão proferida no processo. Muito bem. Aqui há essa divergência sobre o que seria processo, porque para entender que a última decisão proferida no processo, no caso de julgamento parcial de mérito, é aquela que julgou parcialmente o mérito em relação ao processo naquela parte, significa dizer que há uma divergência sobre esse termo processo. Só que, do ponto de vista sistemático, se a gente for analisar o código, o termo processo sempre é tratado de maneira unitária. É um processo só. Não existem processos. O código em nenhum momento fala, tem vários processos. Não, é um processo só, ainda que contenha várias pretensões. Isso é indicado, dentre outros, no artigo 316 do código, que está inserido na parte geral do código e fala o seguinte: a extinção do processo dar-se-á por sentença. E depois, o artigo 203, no parágrafo 1º, fala que sentença é o pronunciamento pelo qual o juiz põe fim à fase cognitiva do procedimento comum. Ou seja, a ideia de extinção do processo é a extinção como um todo. O processo é um só. Ou ele está tramitando, ou ele se encerrou. Não existe o encerramento de vários processos. É de um processo só. O artigo 354, ele também fala da extinção do processo em relação ao procedimento comum. Ele diz o seguinte: ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no artigo 485 ou 487, o juiz proferirá sentença. Muito bem, sentença é o ato que põe fim à fase cognitiva. E aí vem o parágrafo único. A decisão a que se refere o caput pode dizer respeito a apenas parcela do processo. Aí alguns poderiam dizer, não, mas então já que fala em parcela do processo, não é o processo, tem um outro processo. Não, parcela do processo significa que é uma parte do processo que foi extinta, mas não o processo. Vejam, é como se eu comparasse com uma árvore, o processo sendo uma árvore e as pretensões sendo galhos dessa árvore. Se eu cortar um galho da árvore, a árvore continua, o processo continua.
aquilo que foi cortado não é o processo. Aquilo é uma parte, é um galho do todo, mas não pode ser considerado o processo. Portanto, dizer última decisão proferida no processo, o processo deve ser entendido como o todo. E, na verdade, interpretar de uma maneira diferente, né, no sentido contrário, ao meu ver, isso desvirtua o texto do artigo 975 e a interpretação sistemática que dele se extrai, para ler como se fosse o artigo 495 do Código de 73, porque o 495 do Código de 73 falava em 2 anos contados do trânsito em julgado da decisão, quando na lei nova se fala contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. Então, ao meu ver, embora reconheça a legitimidade da doutrina que sustenta a tese contrária, eu particularmente discordo dessa interpretação, porque é uma interpretação que parte de uma ideia daquilo que se imaginaria como o melhor. Só que a interpretação do texto legal tem que ser feita sempre com cautela, para que a vontade de quem interpreta não se sobreponha ao comando legal. No processo interpretativo, não se aponta o que poderia ter sido previsto, mas o que de fato foi estabelecido pela lei. E aqui eu termino a minha fala para dizer o seguinte, uma passagem do livro de Miguel de Cervantes, o clássico Dom Quixote, em que há uma passagem muito interessante que diz o seguinte: uma coisa é escrever como poeta e outra como historiador. O poeta pode contar e cantar as coisas não como foram, mas como deviam ser. E o historiador deve escrevê-las não como deviam ser, mas como foram, sem aditar nem tirar a verdade, ponto algum. Senhores, com essas palavras, eu agradeço mais uma vez a participação de todos vocês, cumprimento o Instituto e os demais palestrantes aqui do evento, e fico à disposição para qualquer pergunta dos senhores. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Barioni. Nós quem agradecemos por estar aí ouvindo a sua exposição, muito clara, como sempre, muito organizada. Eu tive o privilégio de tê-lo na minha banca do mestrado, né? Então, eu pude constatar aí a clareza com que o senhor expõe os assuntos. É muito interessante olhar esse antes e depois em relação ao prazo, que é sempre uma coisa complexa, né? Como a gente diz na sala de aula, muitas vezes na prática a teoria é outra. A gente precisa entender o sistema, mas como advogado, como o senhor bem disse, a gente tem que sempre adotar a cautela total em relação aos prazos, né? O professor Fabiano pôde falar um pouco ontem sobre prova nova, né, sobre o prazo na prova nova, e essa sua exposição veio aí complementar com maestria o que ele nos brindou ontem também. Então, mais uma vez, agradeço pela organização e por estar conosco mais uma vez aqui no Instituto também, nos auxiliando nos nossos cursos, eventos, e é um prazer sempre ouvi-lo. Eu que agradeço e parabenizo vocês aí pela realização do evento. Muito obrigado, professor Barioni. Primeiro, né, parabéns pela exposição e, mais uma vez, agradecemos aí pela organização aí desse evento, que foi um sucesso absoluto. Tá sendo, né? E eu vou chamar, então, para encerrar com chave de ouro, eu vou pedir licença para você um pouquinho, doutor Rodrigo. Para encerrar com chave de ouro, eu vou chamar ao ar aqui o professor Daniel Mitidiero, grande processualista, que tem se deixado seduzir por temas que chegam perto da filosofia do direito. De fato, muitos dos seus estudos, principalmente a respeito da função das cortes superiores e dos precedentes, partem dessa ótica. Então, como disse, para encerrar com chave de ouro, como não poderia deixar de ser, o professor Daniel Mitidiero vai nos falar sobre o passado, o presente e o futuro da ação rescisória. Professor Daniel, boa tarde, desde já, nosso muito obrigado, em nome do Instituto, pela sua colaboração aqui conosco. Muito obrigado, Rafael, que alegria te ver,
quero agradecer muito o convite. Rafael, Felipe, que alegria estar aqui no Instituto. Eu sou um colaborador de primeira hora, quero registrar isso, já dei aula há bastante tempo aí, e é sempre um prazer poder colaborar com as atividades do Instituto. Quero dar os parabéns por esse evento tão importante. Muito obrigado por me viabilizar a oportunidade de participar aqui com colegas e amigos, amigas que eu tanto admiro e tanto gosto. Antes de saudá-los, no entanto, eu queria fazer uma pergunta para o Rodrigo, nosso coordenador, nosso co-coordenador. Ele deve estar aí. Eu fiquei curioso quanto a um aspecto específico do problema do prazo, do que tem especificamente a essa situação que a gente está vivendo da Covid. Eu não sei se o Rodrigo pode voltar aí, mas eu gostaria de escutá-lo sobre o artigo 3º, parágrafo 2º da lei da Covid, Barioni. Muito obrigado pela tua exposição, estava excelente, como sempre. Esse prazo do artigo 3º, parágrafo 2º da lei da Covid, ele alcança ou não alcança a ação rescisória? Ele suspende ou não suspende o nosso prazo para propor ação rescisória? Muito obrigado, meu velho. Daniel, obrigado pela pergunta. Agradeço aí a sua participação mais uma vez. E, bom, essa é uma questão prática atual, né? Porque a gente vive esse momento atípico aí na vida de todos. E houve essa lei que veio para estabelecer a suspensão dos prazos prescricionais, e ela também acabou estabelecendo a suspensão dos prazos decadenciais, e ela faz até uma referência ao dispositivo do Código Civil, que é o artigo 207, para dizer que ela suspende os prazos decadenciais, já que esse dispositivo fala que, salvo disposição em contrário, os prazos decadenciais não se suspenderiam. E aqui é uma hipótese típica, porque a ação rescisória, o prazo dela é um prazo material, é um prazo prescricional material para a desconstituição. Muita gente talvez não saiba, mas antes de ser estabelecido no Código de Processo Civil de 73, os prazos para a ajuizamento da ação rescisória eram estabelecidos, o prazo, na verdade, para a ajuizamento da ação rescisória era estabelecido no Código Civil. O próprio Código Civil estabelecia isso. Então, esse é um prazo material, e, ao meu ver, não há razão para diferenciá-lo em relação aos demais prazos decadenciais suspensos por essa lei. Portanto, aqui deve ser considerado também a suspensão do prazo decadencial para o ajuizamento da ação rescisória, pelo menos no meu modo de ver. Mas agradeço muito a pergunta, Daniel, e desde logo retorno a palavra a você para a sua exposição. Bom, muito obrigado, Barioni. Concordo contigo, coisa boa. E que bom, mais uma vez, te ouvir e poder aprender contigo. Agora, eu quero fazer uma saudação mais especial a todos os amigos e amigas aqui do Instituto. Eu quero cumprimentar todos os amigos do Instituto, a pessoa da querida Didi, a Tereza, uma pessoa estupenda. Didi, não sei se você está aí assistindo, imagino que sim, mas receba o meu beijo, meu abraço muito afetuoso. Eu quero cumprimentar todos os meus colegas de painel agora, como não poderia deixar de ser. Eu sou um leitor aplicado de todos, eu até trouxe a prova aqui, livro do Barioni, livro de 2013, livro da Didi e da Malu, de 2018, mas eu não poderia deixar de cumprimentar todos os amigos do painel aqui, na pessoa do professor Sérgio Rizzi. Professor Sérgio Rizzi, que bom foi lhe conhecer e lhe escutar aqui nesse painel. Eu estou aqui com o clássico Ação Rescisória, 1979, e eu até vou cometer aqui essa, por assim dizer, vou cometer esse segredo aqui com os colegas. Foi o ano que eu nasci, então o professor Sérgio Rizzi, no ano que eu nasci, já estava publicando um clássico sobre ação rescisória.
o que, de certo modo, me deixa até um pouco constrangido aqui para falar no mesmo evento, mas eu efetivamente gostaria de registrar isso, porque é uma grande alegria me amalgamar na tradição desse tema, e acho que ninguém melhor que o professor Sérgio Rize aí para puxar esse nosso barco. Eu queria que essa minha exposição fosse entendida como uma homenagem ao professor Rize. Bom, passado, presente e futuro da ação rescisória, já não mais em 15 minutos, porque já falei bastante. Eu tenho algumas ideias que eu gostaria de dividir com os colegas. É um tema apaixonante. O tema da ação rescisória é um tema que realmente vale muito a pena ser estudado numa perspectiva comparada. Eu não quero voltar muito, vou voltar só para o direito romano clássico, para perfazer aqui, por assim dizer, um pequeno apanhado de como nós chegamos a uma hipótese específica de ação rescisória na legislação brasileira, que é a hipótese específica de ação rescisória que, na minha avaliação, merece ser, de algum modo, revista e vai ser revista pelo direito brasileiro dentro da nossa prática, né? Que, de certo modo, hoje, no direito comparado, é a única hipótese que singulariza o direito brasileiro nos seus congêneres. Que é a hipótese de ação rescisória por violação à norma jurídica, o artigo 966, inciso 5 do Código de Processo Civil. A obra capital no Brasil sobre esse tema, a perspectiva histórica da ação rescisória, na minha avaliação, é essa obra de 1995, do professor Moacir Lobo da Costa, A Revogação da Sentença. É um clássico sobre a matéria, um livro interessantíssimo, em que ele faz um amplo passeio desde as fontes romanas, passando pela Idade Média, penetrando no direito espanhol, indo para o direito português medieval e chegando, então, ao direito moderno português e depois brasileiro. Mas se eu tivesse que resumir todo esse passeio, eu diria que existe uma base comum lá no período do processo romano pós-clássico, em que nós tínhamos sentenças válidas, né, injustas, que poderiam ser apeladas, né, tinha um remédio da apelácio. Nós tínhamos sentenças válidas iníquas, prolatadas mediante dolo, por exemplo, e que tinham um remédio específico, que era a restitutio. E nós tínhamos as sentenças dadas contra a lei, as sentenças tidas por inválidas, que na linguagem romana eram sentenças inexistentes, e por essa razão poderiam ser revistas a qualquer tempo. E contra essas sentenças, por assim dizer, se inseriam a possibilidade de eu voltar a discutir o tema durante um bom tempo. Essa prática romana acabou sendo recolhida na Idade Média e acabou dando espaço, dando lugar a actio nullitatis, né, que a professora Tereza e a Malu tratam, a professora Maria Lúcia Lins tratam no livro de ação rescisória, querela nullitatis. Essa acabou dando espaço para actio nullitatis, querela nullitatis insanabilis, e a partir daí, então, nós começamos a ter uma dicotomia, que as sentenças válidas acabavam sendo, por assim dizer, impugnadas mediante apelação, ao passo que os vícios que transcendiam a sentença, que outorgavam invalidade, acabavam entrando pela mão da querela, da actio nullitatis. Onde é que aparece esse termo querela na legislação brasileira? Na legislação da Península Ibérica, que depois vem a ser, né, o embrião da legislação brasileira. Na Lei das Siete Partidas, né, na Lei Espanhola das Sete Partidas, um documento medieval, lá nós temos também a divisão em 4 grupos lá de remédios que podem ser tomados contra a sentença, e um desses remédios é justamente a querela, que é o remédio próprio para sentenças inválidas. E a partir daí, da Lei das Sete Partidas, acaba chegando às ordenações do Reino de Portugal, e a partir daí vem ao direito brasileiro. Nessa dicotomia, então. O que me interessa aqui nesse ponto? Me interessa que, ao contrário do que aconteceu mesmo em Portugal, nós não tivemos a absorção da violação à lei em toda e qualquer hipótese como uma hipótese recursal.
Isso aconteceu por força do direito francês e acabou depois, em função do direito francês, chegando a Portugal, chegando à Itália e não chegou ao Brasil. Nós mantivemos o remédio da ação rescisória por um acidente histórico, sendo fundado na violação à norma jurídica. E aí, então, nós mantivemos 2 remédios distintos. Nós mantivemos um recurso extraordinário, depois de 88 também um recurso especial, mas o recurso extraordinário como um recurso próprio de violação à norma, e ao mesmo tempo nós mantivemos, paralelamente, a ação rescisória por violação à manifestação expressa de lei. E aí, a partir do Código 73, nós tivemos uma larga discussão a respeito de, afinal de contas, quais são as distinções entre a violação à lei em recurso especial, a violação à Constituição em recurso ordinário e a violação à lei manifesta que se dá em ação rescisória. Nós temos muitos trabalhos sobre esse tema, a professora Tereza escreveu uma tese maravilhosa sobre esse tema, o que significa, né, violar a lei. Eu tenho hoje mestra, aluna de doutorado, que também escreveu uma dissertação sobre o tema, Luciana, e a partir daí se começou a fazer distinções que acabaram sendo distinções que acabavam, por assim dizer, em grande parte se sobrepondo, né? Vamos colocar dessa maneira. Ao que se chegou a uma prática, essa prática, por assim dizer, se manteve, de que não seria possível configurar uma violação à literal disposição de lei, né, nos termos do então artigo 485, inciso 5 do CPC, quando nós tínhamos a consolidação posterior em um dado sentido que se pretendia fazer retroagir sobre a coisa julgada. É o clássico problema da súmula número 343. E aí, então, o direito brasileiro evolui para o Código de 2015, aí eu estou já aqui no presente, e a gente começa a ter um amplo debate, e aqui, na minha avaliação, vem a chave de leitura que vai me permitir dar um passo à frente, em que a gente procura acomodar recurso especial, recurso agionário e ação rescisória em outras bases. Né? Eu acho que a partir do Código de 2015, do Código de Cultura que se formou do Código de 2015, anterior e que nele encontrou eco, a gente consegue perceber com clareza que o recurso especial e o recurso ordinário são formas de viabilizar a interpretação do significado da Constituição e da lei, dentro da moldura, naturalmente, e a definição do significado da Constituição e da lei. Numa terminologia que a gente costuma usar hoje, a definição, a formação de precedentes em matéria constitucional e em matéria federal. E para que serviria, então, a ação rescisória fundada em violação à norma jurídica? É aquela ação rescisória que visa a desconstituir a coisa julgada contrária ao precedente estabelecido. E nesse sentido a gente consegue, por assim dizer, separar as duas hipóteses. Para que serviria a ação rescisória? A ação rescisória serve para combater a violação ao precedente. Não serve jamais, e não poderia servir jamais, como meio para fazer retroagir o precedente sobre a coisa julgada, porque nenhum juiz, nenhum tribunal teria o dever de observar um precedente inexistente. E nesse sentido, o Código de 2015 acaba reafirmando a súmula 343 e colocando nos seus devidos lugares, por assim dizer, precedente, norma, recurso especial, recurso ordinário e ação rescisória. E me parece que esse é um bom arranjo da matéria. Chegamos num bom presente. E aí, então, agora, para eu me manter dentro do meu tempo e, ao mesmo tempo, a gente poder debater ainda alguma coisa, eu faria um exercício aqui de futurologia, né? Um exercício, assim, o que esperar da ação rescisória? Existe um tema, que é um tema que estava incandescente antes da nossa pandemia, que é aquele ligado à proposta da emenda constitucional de antecipação do trânsito em julgado, ou dito de outra maneira, de fixação do trânsito em julgado depois da pronúncia das Cortes de Justiça. Ou dito ainda de outra maneira, como foi apelidado por boa parte da imprensa, PEC da prisão em segunda instância,
que na verdade não é uma PEC da prisão em segunda instância, na verdade é uma PEC que visa a organizar o sistema de justiça, levando em consideração a distinção entre o papel de Cortes de Justiça e Cortes Supremas. Bom, se isso é verdade, e se isso de fato passar, então nós vamos transformar o recurso especial e o recurso ordinário em ações, porque são ações que visam a desconstituir o trânsito em julgado, que terá ocorrido com as Cortes de Justiça. E aí vem a pergunta: qual seria então a distinção entre uma ação rescisória, um recurso especial e um recurso ordinário, se nós partirmos do pressuposto que essa ação especial e essa ação extraordinária, na verdade, têm função rescindente? Não seria o destino da ação rescisória, no futuro, não só desconstituir eventuais coisas julgadas, formadas contra um precedente estabelecido, mas também viabilizar a formação de um precedente e, com isso, obviar o problema de acesso às Cortes Supremas para forçar eventual, por exemplo, superação de um precedente, que hoje, pelo sistema do Código, ficaria desenhado, retido nos agravos nas Cortes de Justiça. Em síntese, seria a ação rescisória hoje, ou no futuro, um meio de viabilizar o desenvolvimento do direito? Não deixaria de ser curioso, porque a ação rescisória se forma como um modo de fazer com que decisões contrárias ao direito fossem combatidas por actio nulitatis. E agora, então, talvez pudesse se colocar dentro de um sistema como um meio para viabilizar o desenvolvimento do direito. Enfim, eram essas as considerações que eu queria trazer aos colegas, mais uma provocação a título de contributo aí ao professor Sérgio Rizzi, a todos os meus queridos amigos e queridas amigas que estão por aqui, e como um voto de que o IDC continue prestando esse excelente serviço de distribuição de conhecimento, de viabilizar congressos como esse, para que a gente possa se encontrar, se ver e trocar ideias. Muito obrigado. Nós quem agradecemos, professor Daniel Mitidiero, aproveitando aqui um comentário da nossa querida Carolina Uzeda, né, dizendo que você fecha o evento aí sempre com chaves de ouro, né? Então, é uma alegria muito grande para nós ouvir as suas palavras, né, ouvir a sua impressão, sempre muito inteligente, sempre muito profunda sobre um tema também complexo, né? E gostaria de mais uma vez agradecê-lo. Você, como bem disse, é um parceiro aí de primeira hora do Instituto, desde que a gente pensou no IDC lá em 2014, 2015. Então, agradecemos de coração mais uma vez pelo seu tempo, por estar aqui na data de hoje conosco, encerrando este curso prático sobre ação rescisória. Eu sei que a professora Tereza nos acompanha aí também, e daqui a pouco também vai poder agradecê-lo aqui ao vivo. Então, passo a palavra ao professor Rafael para dar continuidade ao encerramento deste curso. Bom, então, mais uma vez, muito obrigado, professor Daniel, sempre muito profundo suas reflexões aí, deve ter dado plantado uma sementinha na cabeça do pessoal aí para o final de semana. Agradeço mais uma vez, não poderia ter forma melhor de ter encerrado esse evento, e eu vou pedir licença para você, sei que você vai ficar acompanhando ali no backstage, e vamos chamar para encerrar e agradecer especialmente os professores Rodrigo Barioni e a professora Tereza novamente, que participou do nosso evento ontem, né, mas que hoje também está acompanhando aí de forma assídua desde o comecinho. Então, eu vou passar para as considerações finais de vocês dois, e logo depois a gente faz um breve encerramento. Oi, então, tá me escutando? Tá boa? Tá? Bom, então eu pedi a palavra para fazer o encerramento, que na verdade nada mais é do que um sinceríssimo agradecimento. Quero agradecer muito ao Marinoni, ao Yashel, ao Fabiano, ao Ronaldo, que falaram ontem, e ao professor Sérgio Rizzi, a Malu, ao Barioni e ao Mitidiero, que falaram hoje. Eu assisti o evento foi realmente fabuloso, de altíssimo nível,
eu tenho que reconhecer e dar o braço a torcer que a ideia foi do Barioni. A ideia foi do Barioni, começou assim, vamos fazer uma live com o Rizzi, né? Porque a gente sabe que o Rizzi deixou de aparecer na cena aberta, mas ele sempre continua estudando, ele é um processualista atualizadíssimo, dá aulas maravilhosas, prepara, ele tem a delicadeza de preparar a aula no tempo pedido pelo coordenador. Enfim, e eu falei, não, a gente tem que acordar esse cara, né? Vamos lá, e aí o Barioni cutucou de um lado, eu de outro, e dessa ideia, que era um embrião, né, que iam ser 2, 3 pessoas, acabou nascendo essa projeção maior de um curso sobre ação rescisória, que acabou abordando aspectos, não foi um curso completo, mas acabou abordando aspectos muito relevantes sobre o tema, né? São professores ocupados, extremamente solicitados, devem estar cheios de lives, de aulas, né, autores de obras espetaculares sobre o tema que toparam participar dessa empreitada com a gente. Então, eu agradeço, assim como organizadora do curso, como amiga, porque são todos eles, felizmente, amigos de verdade, né? E, de fato, como eu disse no começo, quando eu apresentei no primeiro dia, o primeiro módulo, para mim, esses 2 dias foram 2 dias de festa. Sobrou pouco para você falar, né, Rodrigo? Sobrou pouco. Mas eu queria também registrar, dizer que foi realmente um motivo de muita alegria para a gente poder contar com professores tão bons, tão qualificados, com exposições tão claras sobre assuntos realmente difíceis. E a gente conseguiu reunir nessa live pessoas do Rio, Curitiba, São Paulo, Porto Alegre, então pessoas de vários estados do país e que a gente acabou conseguindo reunir por conta do evento ser realizado à distância. Então foi muito legal, fiquei muito feliz com a aceitação do convite por todos, pela divulgação e participação aí do pessoal do IDC e também de os nossos amigos que compareceram aí para nos acompanhar. Então, muito obrigado a todos mais uma vez. Muito obrigado. Então, mais uma vez, como o professor Barioni disse, primeiro, aos 9 professores, né, que compuseram esse extraordinário evento. Então, começando com o professor Sérgio Rizzi, os palestrantes de hoje, a professora Maria Lúcia, o Barioni, a professora Tereza, ontem, o professor Marinoni. Esqueci de alguém, Felipe? Eu acho que, começando ontem, né, com a professora, abrindo o evento com a professora Tereza Rudalvin, né, realmente hoje foi um dia de muita festa aqui para a gente do IDC. Como eu disse, como bem destacou o professor Barioni, eu acho que, e a professora Tereza também já me falou isso, tem certas coisas que vêm para ficar, né, e as coisas boas da quarentena vêm para ficar, e uma delas é justamente essa facilidade que a gente tem hoje para reunir grandes nomes, né, da onde estiverem, fica até mais fácil para as pessoas doarem um pouquinho do seu tempo para estar conosco online, né, de certa forma no conforto aí do escritório, da sua casa. Então, certas coisas boas ficarão da quarentena, certamente essa é uma delas. Então, sou muito grato a todos que nos assistiram, a você, professora Tereza, a você, professor Barioni, por gentilmente ter organizado, ter feito com que isso fosse possível ontem e hoje, e todos os nossos professores, né? Mais uma vez, professor Marinoni, Archa, o Fabiano Carvalho e o Kramer de ontem, professor Rizzi, professora Malu, Maria Lúcia e o professor Mitidiero, além do professor Barioni, é claro, na data de hoje. Então, um dia de festa, um dia histórico, e para marcar a história do IDC mais uma vez. E Barioni, até o final da quarentena, a gente tem que inventar mais uns 2, né? Vamos tentar. Temáticos com grandes nomes, né? Exatamente. Então, gente, boa noite, muito obrigada, parabéns. Parabéns para os palestrantes de hoje, foram aulas maravilhosas e boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado, professora. Boa noite, professor Rodrigo. Bom final de semana para vocês. Boa noite. Muito, muito legal, né, Felipe? Que bom. Olha, então,
Eu vou agradecer aqui em nome do Instituto a presença de todos que compareceram, que estão assistindo até agora, que assistiram ontem as mais de 2 horas de evento, hoje as quase 2 horas de evento, né, foram 4 horas. Ressaltar alguns pontos aqui. Primeiro, em relação ao certificado, que o pessoal tem comentado. Então, assim, quem nos mandou o e-mail, para esse e-mail que está aqui debaixo da tela ontem, e quem nos mandar hoje, serão todos respondidos na segunda-feira, tá? Então, pode ficar tranquilo que a gente vai explicar direitinho como é que funciona. O material melhor dizendo, os acordos, né, a que a professora Maria Lúcia se referiu, também ela colocou à disposição para quem tiver interesse, da mesma forma, pelo mesmo e-mail, né, por esse e-mail que está passando aqui embaixo da tela. Convidar vocês todos também para conhecer o nosso site institucional, né, lá você vai ter todas as informações mais recentes do Instituto, tanto em relação a cursos, notícias, novidades, artigos. Vai poder também se inscrever para ser nosso membro, né, para se tornar membro do Instituto. Então, por meio de uma anuidade, você vai ter acesso a um conteúdo bem mais amplo ali do site. Semanalmente, nós fazemos o envio desse material, são julgados comentados, são artigos exclusivos, né, que não está disponível para o público em geral. Tem desconto nos cursos do Instituto, 30% de desconto em todos os cursos, quer dizer, se você pega um curso grande aí, como o do CPC, só a anuidade, só o desconto já vai cobrir o valor da anuidade, você pode usufruir aí o ano inteiro de todos os outros benefícios. Tem uma tutoria acadêmica com respostas fundamentadas em até 48 horas, tem a área de networking para o pessoal ali dentro da área de membros, enfim. Isso não estava no script aqui, infelizmente eu não estou com a relação de todos os benefícios aqui, mas tem bastante coisa. Se você entrar no nosso site, que está aparecendo aí na tela, o institutodc.com.br, logo ali vai ter um bannerzinho, seja membro do Instituto, se você clica ali e já vai estar relacionado todos os benefícios. Também, falando sobre o tema que nós tratamos aqui hoje, nós temos 2 cursos específicos, né, não específicos sobre o tema, mas que tratam do tema, né. Um, como eu já disse, é esse que está aqui abaixo da tela, o curso de processo civil, nosso primeiro curso e mais antigo, de mais sucesso até hoje. É muito procurado, obviamente que nós editamos ele ano a ano, né, ele já está na sua 9ª edição, né, e também o curso prático de recursos cíveis, que por um acaso tem de bônus esse material sobre ação rescisória, quer dizer, uma aula específica sobre a proposição da ação rescisória e todo um material de apoio com o que você não deve esquecer na hora de propor a ação rescisória e, obviamente, todos os detalhes, muita coisa do que foi tratado aqui nesses 2 dias. Então é isso, né, Felipe? É isso aí, Rafa. Gostaria mais uma vez de agradecer a todos que nos acompanharam, né? A audiência foi muito grande, tanto ontem quanto hoje. Convidar os nossos amigos ainda que não estão inscritos no canal para se inscreverem, aproveitar aí que está no canal ainda, quem está nos acompanhando pelo YouTube, né, que se inscreva no canal. A gente sempre tem novidade, está trazendo muita coisa boa. Os agradecimentos também aqui nos comentários de hoje também são justamente por trazer os professores de renome, aqueles nos livros, né, que a gente conhece, que a gente estuda na faculdade, a gente pode ver da onde estiver, e esse foi o intuito, essa foi a promessa do Instituto desde o seu início, tentar, de fato, democratizar esse contato com os professores, que são referências para todos nós. E deixamos aí o nosso contato, né, o @institutodc.com.br, o nosso site, onde você pode conhecer todos os nossos cursos. Nós temos aí hoje já diversos cursos, tratando desde o direito desportivo, quanto, de fato, as ações locatícias, tutela provisória, atualização completa do CPC, como estava aqui na tela, cpcnovo.com.br. Lá você pode conhecer
E se quiser ficar mais perto de nós, o convite é para se tornar membro do Instituto, então venha junto conosco, traga a sua sugestão, temos lives exclusivas, aulas exclusivas e muita coisa específica para quem nos acompanha também como membro. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez todos os professores, os organizadores e as pessoas, você que estava aí conosco, né, nos acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook e até agora acompanhando aqui conosco. Mande a sua sugestão, mande seu contato para o Instituto, que a gente vai ter o prazer de te ouvir e te receber de braços abertos. É isso aí, Lei Geral de Proteção de Dados, trabalhista, tanto direito material como processo do trabalho, arbitragem, enfim, tudo vai ter lá no site institucional nosso, que é o institutodc.com.br. Esse evento, como já dissemos ontem, né, ele excepcionalmente não vai ficar gravado, tá? Mas para você que é membro ou que pretende ser membro, a gente vai disponibilizar não só esse evento, mas várias outras aulas exclusivas, gravadas exclusivamente, né, para os membros, e cursos curtos, gratuitos como esse, vão estar liberados para você ali na plataforma, na área logada, né, que é o mesmo site. Quando você entrar no site, você vai ver, ele tem a área do aluno, a área de membro. Então, quem é aluno loga pelo link do lado direito, e quem é membro loga pelo link do lado esquerdo. E brevemente a gente vai unificar essas duas plataformas aí para ter só um login e uma senha para facilitar para vocês. Então, mais uma vez, eu agradeço a audiência, a presença de todos vocês. Na semana que vem, a gente vai divulgar as nossas próximas aulas, né, as nossas próximas lives, tá? Para quem é membro também, mais uma coisa muito bacana que vai inaugurar no mês que vem, são lives interativas, né? Quer dizer, como a gente tem um público mais restrito, a gente vai conseguir fazer uma live com os professores através de outra plataforma, com mais interação, por exemplo, o Zoom, com todo mundo participando junto, podendo fazer pergunta ao vivo, né? Uma coisa assim mais íntima. Então, essa é mais uma novidade que a gente está trazendo aí para você, que opta por nos acompanhar mais de perto. Então, é isso, pessoal. Estamos cravando quase aqui as 2 horas propostas. Um abraço, agradecemos a presença de todos vocês e até a semana que vem. Um abraço.